capítulo 8. While they are going, I invite you to open up your Bible in Acts chapter 8. Atos 8, vamos ler a partir do verso de número 36. Book of Acts chapter 8, we are going to read from verse 26. Eu vou ler a passagem toda em português e logo depois o pastor Edmilson vai ler em inglês. He's going to read the whole passage in Portuguese, and after that I'm going to read everything in English. Lemos assim a palavra do Senhor. So we read the word of the Lord. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Amém. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, see, here is water. What doth hinder me to be baptized? And Philip said, if thou believest with all thy heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. And he commanded the chariot and stand still. And they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went in his way rejoicing. Vamos orar mais uma vez. Let's pray once more. Coloque a sua mão sobre o seu coração Place your hands on your heart e diga assim: meu and Deus, say, my Lord, fala comigo, speak to me. me faça ter fome por mais de ti Make me be hunger of you e me alimente nessa noite. and feed me tonight. Que essa noite seja uma noite de transformação de vidas. May tonight be a life of transformations of life. Use a vida desses dois pastores Use the life of both pastors como sendo uma pessoa só. as being just one. Que seja Jesus falando comigo. Let be Jesus speaking to me. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Apesar da maior parte dos que estão aqui já nos conhecerem, Though most of you who are here know us already, é sempre importante a gente se apresentar. it's always important to introduce ourselves. Eu sou o pastor Clériston He's Pastor Clariston, e esse é o pastor Edmilson. and that's Pastor Edmilson. E nós estamos aqui em Nova Almeida, no Brasil. And we are here in Nova Almeida, Brazil. E todos são convidados a conhecer esse lugar. And all of you are invited to come and Temos praias lindas aqui get to know this place. There are beautiful beaches here e um povo de Deus muito abençoado. and a very blessed people of God. Nós temos uma mensagem nessa noite, We have a message tonight baseado nesse texto que nós acabamos de ler. based on this text we have just read. O texto é uma pequena parte da vida de um homem. This text is a short part of a man's life. Um homem que tinha vindo de um país chamado Etiópia. A man who had come from a country called Ethiopia. E nós temos algo importante para aprender com esse etíope. And we have something very important to learn with this unto. Esse homem teve um encontro com o Senhor. This man encountered the Lord. Ele estava na sua carruagem no meio de uma viagem. He was in his chariot in a trip, E ele olhou para o lado. and he looked aside, E tinha uma pessoa desconhecida correndo do lado dele. and there was someone unknown running alongside him. O que aconteceu ali mudou a vida dele. And what happened there changed his life.
O que aconteceu com ele, um dia aconteceu comigo. What happened to him, one day happened to him. E mudou a minha vida. And changed his life. E a pergunta que eu tenho logo de cara para falar para vocês. And the question I have straight away to make for you. Essa mudança já aconteceu na sua vida? Has this change happened already in your life? Se não aconteceu, que ela aconteça hoje. If it haven't, let it happen tonight. Amém? Amen. Esse homem era uma pessoa que aparentava ser uma boa pessoa. This man looked like a nice person. Ele era um homem temente a Deus. He was a God-fearing man. Ele estava em viagem, voltando de Jerusalém. He was on a trip back from Jerusalem. E a Bíblia diz que ele tinha ido adorar ao Senhor em Jerusalém. And the Bible says that he was in Jerusalem to worship the Lord. Ele tinha saído lá da Etiópia, na África. He had left Ethiopia in Africa. E ido de carruagem até Israel. And gone by chariot up to Israel. Porque era alguém que temia o Senhor. Because he was someone who feared the Lord. Ele carregava consigo um livro da Bíblia, o livro do profeta Isaías. He was carrying with him the book of the prophet Isaiah. Mas mesmo sendo alguém temente a Deus, But even though being someone who feared the Lord, mas mesmo sendo alguém interessado nas Escrituras, even being someone interested in the scriptures, aquele homem ainda não era salvo. that man was not saved yet. E o nosso pai queria muito salvá-lo. And our Father wanted a lot to save him. A Bíblia diz que o nosso pai quer salvar a todos. The Bible says that our Father wants to save everyone. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. He wants everyone to repent. Então aquele homem, mesmo sendo um bom homem, temente a Deus, interessado na Bíblia, So even that man being a fearful man of God, with interest in the Bible, se ele morresse antes de ter um encontro com Jesus, ele estava condenado. if he would die before meeting the Lord, he was condemned. Por isso nosso Deus moveu muitas coisas, porque Ele queria muito salvar aquele homem. That's why our Lord moved a lot of things, because he wanted to save that man. Talvez ele pensasse que estava indo para Israel para cumprir um sonho da sua vida. Maybe he thought he was going to Israel to fulfill a life dreams. Mas a verdade é que Deus o atraiu para aquele momento. But the truth is that the Lord attracted him for that moment. Talvez ele pensasse que aquele livro veio parar na mão dele por simples obra do acaso. Maybe he would think that book came to him by any case. Mas o Senhor tinha movido muitas coisas para que aquele livro parasse na mão dele. But the Lord have moved a lot of things so that book could go into his hands. Ele vinha lendo o livro pela estrada fora, dentro da sua carruagem. He was reading the book a long way inside the chariot. E no momento que apareceu um homem correndo do lado dele, And at the moment that a man showed running alongside him, ele não estava lendo qualquer passagem do livro, ele lia uma passagem que falava sobre Jesus. he was not reading any passage of the book. He was reading a passage that was talking about Jesus. Nada disso foi por acaso. Nothing was by mistake. Deus estava movendo muitas coisas God was moving everything para que naquele dia, naquele momento, so that moment, that day, naquele lugar, ele tivesse um encontro com Jesus. in that place, he would have a meeting with Jesus. Porque enquanto ele movia a vida desse etíope por um lado, For while he was moving the life of this Ethiope from that side, ele movia a vida daquele homem que estava correndo. he was also moving the life of that man who was running. Eu vou contar para vocês quem era esse homem. Esse homem era o irmão Filipe. Let me tell you who was that man. He was the brother Philip. Filipe estava trabalhando, servindo ao Senhor numa cidade chamada Samaria. Philip was working, serving the Lord in a city called Samaria. Filipe estava tremendamente ocupado. Philip was working hard. Um verdadeiro avivamento espiritual estava acontecendo em Samaria. Revival, spiritual revival was taking place in Samaria. Multidões estavam se convertendo a Jesus. Multitude was getting converted to Jesus. Pessoas estavam sendo libertas de demônios. People were being set free from demons.
E grandes sinais e milagres estavam acontecendo através da vida de Filipe. Great signs and miracles was happening through Philip's life. Mas Deus enviou um anjo para falar com Filipe. But God sent an angel to speak to Philip. Porque Deus queria salvar aquele etíope. Because God wanted to save that Ethiop. O anjo disse assim para Filipe: The angel said to Philip like that. Levante-se e vai até aquela estrada que desce de Jerusalém até Gaza. Rise up and go to that way that goes to Gaza. Meus irmãos, ele não falou por quê. My brother did not say why. Ele só disse que a estrada estava deserta. He just said that the way was desert. Mas quando Deus fala para um servo dele, But when God speaks to one of his servants, ele não precisa dar motivo. he doesn't need to give a reason. Ele não precisa dar a razão. He doesn't need to give a why. A gente se levanta e vai. We rise up and go. A gente se joga por completo em tudo aquilo que Deus nos manda. We throw ourselves completely in what God says. Filipe chegou na estrada. Philip went to the way. E agora o Espírito Santo falou com Filipe: chegue perto daquela carruagem. And now the Holy Spirit spoke to Philip. Get close to that chariot. Também não disse o motivo. He also didn't say why. Filipe começou a correr na velocidade dos cavalos. Philip started to run with the horses. E quando ele chegou do lado daquela carruagem, ele viu um etíope lendo o livro de Isaías. And as he got beside the chariot, he saw the Ethiop reading the book. Então Filipe fez a seguinte pergunta: você entende o que você está lendo? So Philip asked him this question. Do you understand what you are reading? Deus moveu tudo. God moved everything. Deus moveu a vida do etíope. God moved the Ethiop's life. Deus moveu a vida do seu mensageiro Filipe. God moved his messenger's life. Para que naquele lugar, naquele dia, naquela hora, So that in that place, that moment, that hour, aquele homem ouvisse a mensagem de Jesus. that man would hear Jesus' message. E o que esse etíope iria fazer? And what that Ethiop was going to do. Muitas pessoas, quando chegam nesse momento, se fecham para a mensagem. Many people, when come to this moment, they close their heart to the message. Mas esse homem disse, mesmo sem conhecer Filipe: suba para cá. But that man, even not knowing Philip, told him, come up here. Como eu vou entender se ninguém me ensinar? How am I going to understand if there is no one to teach me? Ele não sabia quem era aquele homem, He didn't know who was that man. mas o coração dele estava aberto para Deus. But his heart was open to God. Às vezes as pessoas estão tão fechadas, cheias de críticas, Sometimes people are so closed with so much criticism que perdem o milagre de Deus diante dos seus olhos. that they lose God's miracle before their very eyes. E Deus prepara um momento para esse encontro, para essa transformação. And God prepared a moment for this encounter, for this situation. Mas eles estão tão cheios de reclamação, But they are so full of complaint. estão tão cegos que veem tudo menos Deus. They are so blind that they see everything. E chegam num culto como esse, Least God. And when they come to a service like this, onde a palavra de Deus está sendo ensinada, where the word of God is being taught, onde Deus estende a sua mão para salvar e transformar, when God stretched out his hands to bless, to save, mas tudo que elas conseguem ver all they can see são defeitos. are failures. O que eu convido você a fazer nesse momento What I invite you to do now, é abrir o seu coração, to open up your heart, como esse etíope fez. as did this Ethiop. Porque quando você abre o seu coração para a palavra de Deus, Because when you open your heart to the word of the Lord, a palavra de Deus entra em nós e nos transforma. the word of God comes into us and transforms us. Filipe começou a explicar sobre Jesus a partir do livro de Isaías. Philip began teaching about Jesus from Isaiah. O etíope perguntou: quem é esse do livro? É o próprio profeta ou alguém que iria vir? And the Ethiop asked, who is this from the book? Is the prophet himself or someone who is to come? E Filipe anunciou Jesus. And Philip
announced Jesus. E eu quero anunciar Jesus para você. And I want to announce Jesus to you. A Bíblia não dá detalhes sobre o que Filipe disse, The Bible doesn't say in details what Philip said. mas nós sabemos o que é a mensagem do Evangelho que todos eles estavam pregando. But we know what the message of the gospel is, and all of them were preaching the same. Para você ser salvo, você precisa de duas coisas: For you to be saved, you need two things: arrependimento e fé. repentance and faith. Você precisa entender que você é um pecador, You need to understand that you are a sinner, que você já nasceu com o seu coração sujo that you were born with your heart dirty, e que o mundo inteiro está assim. and the whole world is like this. E que a única maneira de você receber Jesus And the only way to receive Jesus é você se arrependendo dos seus pecados is repenting from your sins e crendo nele. and believing Him. Muitas pessoas Many people querem crer nele, want to believe Him, mas não querem abandonar os seus pecados. but don't want to abandon their sins. E não são capazes de se jogar completamente na nova vida que Deus tem. And are not capable to throw themselves up to the new life they want. Deus me deu uma nova vida. God gave me a new life. Deus deu uma nova vida para o pastor Edmilson. God gave a new life to Pastor Clariston. E se Deus já te deu uma nova vida de verdade, And if glorifique a Ele. And if God gave you a new life, glorify His name. Se você ainda não pode glorificar, preste muita atenção. If you cannot glorify yet, pay closely attention. Esse etíope teve a sua vida transformada, This Ethiop had his life transformed porque ele tomou uma decisão radical na sua vida. because he took a radical attitude in his life. Nós não sabemos quanto tempo durou aquela viagem, We don't know how long the trip took, mas Filipe pregou a boa nova de Jesus para ele but Philip preached the gospel of the Lord to him e falou a respeito de batismo. and spoke about baptism. Quando eles passaram perto de um lugar com água, When they were closer to a place of water, olha só que coisa interessante, look what interesting thing it is. porque até água no caminho Deus preparou. Even water God put on the way. Aquele etíope olhou a água e disse: aqui tem água. That Ethiop looked at the water and said, "Here's water. Tem alguma coisa que me impede de ser batizado? Is there anything that impedes me from being baptized?" Porque ele tinha ouvido tão pouco que de repente poderia haver alguma coisa que impedisse. Because he had heard so little that could have something that impeded him. Mas Filipe respondeu a ele: você pode ser batizado se você crê de todo o seu coração. But Philip answered him, "You can be baptized if you believe with all of your heart." Toda pessoa que recebe a Jesus como seu Senhor Everyone who receives Jesus as his Lord precisa ser batizado. needs to be baptized. Primeiro você nasce de novo, First, you are born again. depois você mergulha nas águas. Later, you throw in the water. É um testemunho público It is a public testimony de que a vida que você tinha já morreu, já passou. that the life you had before is already gone, is past. E agora você começa uma nova vida na presença de And now you Jesus. begin a new life in the presence of Jesus. O texto termina dizendo que o etíope seguiu o seu caminho jubiloso, ou seja, tão feliz que chegava a fazer barulho. The text ends up saying that Philip went on his way full of jubilee, very happy, making noise. Isso só acontece com quem está disposto a obedecer completamente ao Senhor. It just happened for those who are totally decided to obey the Lord. A palavra batismo significa mergulho. The word baptize means draw. O etíope decidiu mergulhar completamente em tudo que Deus tinha para ele. The Ethiop decided to dive with everything that was in him. O problema é que muitas vezes as pessoas querem olhar a piscina The problem is that many people sometimes they want to look at the pool. e às vezes molhar o pé na água Sometimes just dip the tip of the foot on the water e continuar andando na sujeira. and keep on walking on the dirty.
Muitas pessoas ouvem a mensagem que foi preparada para elas, Many people listen to the message that has been prepared for them, mas não transformam as suas vidas. but do not let their lives be transformed. É muito triste porque Deus moveu muitas coisas para que aquela pessoa entendesse e ouvisse a mensagem. It is so sad because God has moved everything so that this person could hear and receive the message. Mas aquela pessoa, ao invés de abrir o seu coração e mergulhar por completo em tudo que Deus tem, But that person, instead of listening to the preaching, to the word, and dive totally in what God has, ela nunca vive a transformação por completo. she doesn't live totally the transformation. Nessa noite nós temos alguns missionários aqui conosco. Tonight we have some missionaries here with us. E eu sei que às vezes eles vivem a mesma coisa que nós como pastores vivemos. And I know that sometimes they live the same thing that we as pastors live. Deus nos usa para falar a mensagem com tanta clareza. God uses us to say the message with so much clearance, so transparent, Que às vezes a gente fica se perguntando, será que essa pessoa não entendeu? that sometimes we ask ourselves, would it be the person didn't understand? O próprio Deus está estendendo a mão e dizendo, eu quero transformar a sua vida. God himself is stretching out his hands and say, I want to transform your life. E não só a sua vida, mas a sua família inteira e as gerações que virão depois. And not just your life, but your entire life, your family and the generations to come. Como alguém pode recusar um convite desse? How can someone reject an invitation like this? Sabe o que eu descobri? You know what I have learned? Eles entenderam a mensagem. They understood the message. Eles entenderam que para seguir Jesus, eles precisam abandonar o pecado. They understood that in order to follow Jesus, they needed to leave the sin. Eles entenderam que para seguir Jesus, uma porção de coisas da sua vida vai ficar para trás. They understood that in order to follow Jesus, a lot of things of their lives have to be left behind. E quando eles respondem com um não ao Senhor, eles sabem muito bem o que estão fazendo. And when they answer with a no to the Lord, they know very well what they are doing. Aqueles que responderam com sim, não se arrependem, não voltam para trás. Those who have answered with a yes and not repent, they don't go back. A gente abre mão do que for preciso, porque nós encontramos a coisa mais importante das nossas vidas. We open up our hands from everything else because we know we have earned, we have conquered the most important things in our lives. Enquanto alguns apenas molham o pé na água, While some just dip the foot in the water, nós nos jogamos de cabeça. we dive head first. Deus preparou esse momento para você. God has prepared this moment for you. Mais uma vez, Once Deus again. preparou esse momento para você. Once more, God has prepared this moment for you. Ele moveu pessoas, Ele moveu estruturas, Ele moveu você mesmo. He moved people, He moved structure, He moved yourself. Ele atraiu a sua vida até esse momento onde a palavra foi lida. He attracted your life up to this moment where the word has been read. Mas a resposta agora, quem dá é você. But the answer now is up to you. A parte de Deus Ele fez, God's part He have done, mas a sua parte é a resposta a Ele. but your part is the answer to Him. Entrega a sua vida completamente ao Senhor. Surrender your life totally to the Lord. Seja alguém capaz de dizer, a partir de hoje eu sou de Jesus. Be that someone who is able to say, from now on, I belong to Jesus. O pecado não vai ter mais poder sobre mim. Sin has no power over me anymore. O inferno não vai ter mais poder sobre mim. Hell has no power over me anymore. Porque a partir de hoje eu pulo de cabeça em tudo que Deus tem para mim. Because from now on, I jump head first in everything God has for me. Esse é o convite que eu tenho para você. This is the invitation I have for you. Aceite Jesus como Senhor da sua vida. Accept Jesus as the Lord of your life. Seja batizado. Be baptized. Aqui nessa igreja nós teremos batismo em poucos dias. We are going to have a baptism in this church in a few days. Eu quero que você olhe para isso e diga, aqui tem água, tem alguma coisa que me impede. I want you to look at it and say, there is water here. What is impeding me? E eu quero poder te responder, não tem nada se você crê de todo o seu coração. And I want to be able to tell you, to answer you, there is nothing
if you can believe with all of your heart. Eu quero mergulhar você completamente nessas águas. I want to dive you in this water for completely. E que Satanás seja humilhado na sua vida. And may Satan be humiliated in your life. E que o teu nome esteja escrito no livro nos céus. And let your name be written Aleluia. in the book of heavens. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar I em want to pé nesse invite you to momento. stand up, please. E nós estaremos orando. And we will be praying. Você que já entregou a sua vida para Jesus, você que já é batizado, You who have already surrendered your life to Jesus and is already baptized. você vai orar pelas pessoas que Deus está salvando nessa noite. You are going to pray for those whom Jesus is saving tonight. Você vai batalhar pelas pessoas que vão ouvir essa mensagem em outro momento, You are going to battle for these people who are going to listen to this message in another time. para que essa mensagem seja multiplicada, compartilhada muitas vezes. So that this message may be replied, may be forwarded, may be shared many and many times over. E que muitas pessoas creiam em Jesus. And that many people may come to believe in Jesus. Mas você que ainda não é um salvo por Jesus, But you who is not saved yet by Jesus, você que ainda não abandonou a sua vida antiga, you who have not left yet your old life, para se lançar de cabeça em tudo que Deus tem para você, to throw yourself head first in everything God has for you, eu quero convidar você a entrar nesse time nessa noite, I want to invite you to make part of this team, a ser alguém disponível para o Senhor como Filipe era, to be someone available to the Lord as Philip was. a ponto de, se Deus falar para você, levanta e vai, sem precisar dar motivo, você levanta e vai. Up to the point that if God comes to you and say, get up and go, you are able to stand up without asking a reason and go. Porque a partir de hoje você pertencerá ao Senhor. Because from this moment on, you will belong to the Lord. Eu quero orar pela sua vida. I want to pray for your life. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. You who want to give your life to Jesus. E você que quer tomar a decisão de se batizar. And you who want to take the decision to get baptized. E se batizar na próxima oportunidade. And be baptized in the next opportunity. Primeiramente, fale isso com o Senhor agora. First of all, tell it to the Lord now. Vamos orar. Let's pray. Você que nos acompanha à distância You who are following us from afar e tomou uma decisão diante do Senhor, and took the decision for the Lord, coloque o seu nome aí no chat ao vivo write down your name in the living chat ou nos comentários or the comments para dizer publicamente: eu sou de to Jesus. say publicly that now you are of Jesus. Essa igreja vai orar pela sua vida. This church is going to pray for your life. E você que está aqui nessa noite, And you who are here tonight, que quer dar esse passo, who wants to give this step, quer entregar a sua vida a Jesus, you want to surrender your life up to Jesus, quer se reconciliar com Ele, you want to reconcile with Him, quer se batizar no próximo batismo. you want to get baptized in the next baptism, Você que decidiu isso em oração agora diante do Senhor, you who have decided now before the eyes of the Lord, sai do seu lugar e chega aqui à frente. leave your place, come here forward. Nós vamos fazer uma festa se você vier. We are going to party if you come. Vamos comemorar muito, We are going to celebrate a lot. mas principalmente nós vamos orar pela sua vida. But principally, we are going to pray for your life. Aleluia! Hallelujahs. Eu vou batizar vocês dois. I'm Glória a going to baptize you Deus. too. Praise the Lord. Glória a Deus. Praise the Lord. Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus? Who Mais else alguém quer wants se to give your life batizar? to Jesus, wants to be baptized? Aleluia. Hallelujah. Igreja, eu disse que nós faríamos festa. Church, I said we are Aleluia. going to make a noise.
Glória a Deus! Praise the Lord. Glória a Deus! Praise the Lord. Os anjos estão em festa agora! The angels are partying now. Os anjos estão celebrando no céu. The angels are sabem celebrating que in vocês heaven. estarão lá com eles na eternidade. Hallelujah. O Senhor moveu tudo para The esse Lord dia, moved para que esse everything. momento acontecesse. So that this moment could take place E here. aconteceu, And glória it a happened. Deus. Praise Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, praised be your name, Lord. Ah, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, We porque thank you, Lord. uma nova história está sendo escrita na vida de cada um. A new life is being written in each one of their lives. Hallelujah. Não é simplesmente um culto de domingo, é uma virada na história de famílias, de gerações. It's not just a simple Sunday service, it is a changing of life in Nós que já- generations. Nós que já vivemos isso, sabemos o que isso representa. We who already have lived it know what it means. Há um novo tempo começando. There is a new time happening. Que Deus abençoe vocês poderosamente. May the Lord bless you powerfully. E que nada, And may nothing, absolutamente nada, absolutely nothing, os faça andar para trás. make you walk back. Que vocês estejam dispostos a pular de cabeça May be willing to jump head first. em tudo que Deus tem para Everything that vocês. the Lord has for you. Em nome de In Jesus, Jesus' name. amém. Thank you, Lord. Thank you. Amém, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Essas meninas jejuaram muito pela vida desse homem. Vocês não têm ideia do tamanho da vitória que elas estão aqui comemorando. These girls have Glória a fasted for the Deus. life of these people. You have no idea of how much. O irmão Wendel orou muito pela vida dessa irmã. Irmã agora em Jesus. Glória Brother a Wendell Deus. prayed a lot Glória for the a life of Deus. this sister. Now, Aleluia. sister in Jesus. Hallelujah. Eu estou com tanta vontade de adorar ao Senhor, I am feeling like worshiping the Lord now. que eu não posso terminar esse culto sem cantar de novo. That I may not finish the service without singing again. Então eu quero convidar o Ministério de Louvor. E nós vamos cantar em inglês e em português. We are going to sing in English and in Portuguese.